E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma versão não oficial do Suyu, ok rapaziada? As versões que eu tô trazendo aqui pra todos vocês são versões ainda não oficiais. O Suyu lançou aí, se eu não me engano, 2 builds oficiais até o momento. E eu não trouxe porque praticamente não tinha muitas alterações desde a última versão do Yuzu lançada, mas essas versões não oficiais são alguns códigos implementados fora da source oficial do Suyu, rapaziada, que um desenvolvedor de forma não oficial pegou, compilou um APK através disso e aqui é o que a gente tá trazendo. E nessa nova versão não oficial, rapaziada, essa nova versão não oficial, além de trazer o suporte do Android 9, ou seja, se você tiver um celular aí com um Android 9 e que seja 64 bits, você talvez poderia utilizar ela, mas isso daí fica um assunto para um outro vídeo que eu vou testar aqui com um pouco F1. Essa nova versão veio empacotada com algumas diferenças que ainda estão em teste dentro da equipe oficial do Suyu, rapaziada, e já foram implementados aqui no código dessa versão não oficial, justamente para a gente poder testar e tirar aí as nossas próprias conclusões do que os jogos podem se beneficiar através disso. E todas essas novas configurações estão aqui diretamente na aba de configurações avançadas do nosso simulador e algumas vão ficar aqui na aba de gráficos. Começando aqui, primeiramente com essa VRAM Usage Mode. Para quem não sabe, a GPU do seu celular, né, rapaziada, não tem aí uma quantidade de VRAM alocada por ela mesma. Justamente porque a GPU do nosso celular pega uma parte da RAM para poder fazer os gráficos dos nossos jogos. Então por isso que é sempre bom a gente ter muita memória RAM disponível, e essa opção aqui permite você usar mais dessa VRAM ou usar menos, né, conservar um pouco mais dessa VRAM. Isso daqui vai ajudar muito aquelas pessoas que têm 6 GB de memória RAM e querem ser aí um pouco mais conservativos na hora de abrir os seus jogos e que não necessariamente tem aí tanta RAM assim para poder esbanjar, né, rapaziada? Então esse uso mais conservativo poderia ajudar bastante a economizar um pouco mais de memória RAM para os seus jogos começarem a abrir, como por exemplo um Naruto Storm em celulares de 6 GB de RAM, que a gente sabe que o Naruto aloca muita memória RAM para produzir as shaders e também, né, VRAM da sua placa de vídeo integrada, né, GPU. E aí com o modo mais conservativo, provavelmente aquele jogo que tava penando um pouquinho por falta de memória RAM pode passar a abrir. Mas lembrando, é uma função apenas para testes, ok? Isso daqui, rapaziada, você testa aí no seu jogo e vê se tá realmente melhor ou se tá de um jeito estranho. Por exemplo, teve jogo que quando eu coloquei no modo agressivo, só piorou o FPS, como no caso do Pokémon Let's Go Eevee, que no Let's Go Eevee, quando a gente utilizava um modo conservativo, a gente acabava pegando 20 FPS, e quando a gente utilizava o modo agressivo de consumo de VRAM, ele acabava caindo para 16 FPS. Tanto é que aqui nas próprias configurações do Let's Go Eevee, aqui na aba de gráficos, eu já estou utilizando o modo conservativo. E a outra opção, rapaziada, seria aqui a configuração do NVDEC Emulation. Esse NVDEC aqui seria para você reproduzir os videozinhos que estão nos seus jogos. A gente sabe que o processador do Switch não é um processador muito poderoso e muitas das cutscenes de alguns jogos são todas em vídeos. E justamente esse NVDEC Emulation aqui é para você configurar o que vai utilizar para reproduzir esses videozinhos. Se é a GPU, se é a CPU ou se você vai simplesmente desligar a reprodução desses videozinhos das cutscenes. O recomendado é você jogar mesmo aqui para a aba de GPU, né, rapaziada, porque a sua CPU já tá compilando todas as shaders. Mas por último e não menos importante, rapaziada, a gente também tem aqui a configuração na aba de depuração. Aqui, rapaziada, é onde a gente tem o Shader Mode, que também está na aba de testings. Esse Shader Mode, rapaziada, temos aqui o modo GL, SL, GL, ASM e aqui também o Spear V, que também é bem conhecido. O GL, SL é o que tem uma boa estabilidade e uma boa performance, rapaziada, para compilar suas shaders e ao mesmo tempo tem uma boa precisão de renderização de shaders. O GL ASM é uma configuração para quem quer mais precisão na sua renderização de shaders, ou seja, os gráficos vão ficar lindíssimos com essa renderização de GL ASM. E por último, mais ou menos importante, o Spear V, que é a configuração que é a mais rápida para compilar todas as shaders. Porém, ela nem sempre vai entregar os melhores resultados, podendo resultar em alguns bugs de renderização de shaders ou simplesmente shaders não completamente renderizadas. Mas beleza, o que todas essas configurações impactam aí na hora de você jogar os seus jogos? Bom, principalmente essa aba de Shader Mode, rapaziada, vai fazer uma grande diferença, porque tem algumas shaders que, por pesarem bastante no modo GLSL ou no GL ASM,
podem acabar pesando mais para sua memória RAM, principalmente se você tem um celular fraco de memória RAM, ou então um celular Mali, né, com uma GPU Mali com um processador MediaTek, que as shaders não são muito bem renderizadas e podem ter diversos problemas para abrir os seus jogos. E aí o modo SpearV pode corrigir diversos desses bugs. Mas nem sempre o SpearV vai ser o melhor, até porque antes a gente já utilizava o GLSL e para mim ele é o melhor de todos, porém vão ter jogos e jogos que vão conseguir manter uma performance muito boa com o modo SpearV. E para isso, rapaziada, eu peguei aqui o meu celular, né, diretamente com um processador MediaTek. Para quem não sabe, esse daqui é um Poco X6 Pro e ele tem aqui o seu MediaTek 8300 Ultra. Para os testes desse vídeo, rapaziada, eu vou estar utilizando as otimizações do aplicativo Cine 7, que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, ou se você tá chegando agora no canal, o vídeo aqui para essas otimizações do Cine 7 vão estar aqui diretamente na descrição, ok? Só que antes da gente começar a testar os jogos, eu só queria falar para vocês que, bom, para quem não sabe aonde encontrar os jogos para o seu Suyu ou para qualquer outro emulador, eu tenho um grupo aqui no Telegram, rapaziada, que por apenas R$3 virando membro aqui do canal, você tem acesso a todos os arquivos que você vai precisar para rodar os seus jogos. Não esquece também de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscreve porque a gente já tá chegando a 200 mil inscritos. E aqui, rapaziada, eu modifiquei alguns dos meus jogos justamente para a gente poder ver algumas opções boas. Principalmente aqui, começando com o nosso Dragon Ball FighterZ, né, que você tem que aplicar aqui a configuração de cheats dele para ele parar de crashar, junto aqui com o update 1.33. E nas configurações, rapaziada, eu estou utilizando aqui o VRAM Usage Mode no modo agressivo, junto aqui com o NVDenk Emulation no modo GPU, e aqui na depuração eu estou utilizando justamente o SpearV para renderizar as shaders de um jeito mais rápido, sem o nosso jogo crashar com as opções do GLSL. E essas configurações aqui, rapaziada, resultaram em um Dragon Ball FighterZ sem crashar em processadores MediaTek, rapaziada. Bom, pra quem não sabia, o Dragon Ball FighterZ, mesmo com o mod lá, né, mesmo com o cheat de anti-crash, né, pra ele não acabar crashando, nos processadores MediaTek, quando você ia sempre começar uma segunda luta, a nossa VRAM simplesmente excedia o limite que ela tinha e o nosso jogo simplesmente crashava por falta de memória RAM, mesmo que o aparelho como esse Poco X6 Pro aqui tenha por volta aí dos seus 8 GB, rapaziada. Então ele sempre tinha aí algum probleminha de memória RAM que a gente tinha que resolver, mas agora com essas configurações aqui já aplicadas, a gente pode ver que o nosso jogo não está mais crashando. Fora também, né, rapaziada, a melhoria de FPS dada aí pelo Cine 7 que eu mostrei lá no vídeo passado. Agora a gente tá com um uso bem melhor aqui da nossa condição de CPU e de GPU. Vocês podem ver que a nossa GPU não sai mais ali dos 1200 a 1300 MHz e que antes, pasmem, mas ele utilizava apenas 500 MHz para conseguir jogar, ou seja, consideravelmente o Suyu não estava nem um pouco aproveitando o potencial que a GPU desse smartphone tem para entregar, porque, né, ele tem uma GPU que vai até 1400 MHz e a GPU nele só ia até 500 MHz dentro dos jogos. Mas no geral a performance tá muito gostosinha pra gente poder jogar e é claro, a gente consegue jogar tipo 3 ou 4 partidas numa boa sem ele começar a crashar. Ele vai dar alguns engasguinhos, começando a renderizar algumas shaders, rapaziada, porém depois desses engasgos a sua gameplay volta a ser fluida, como a gente tá vendo aqui, que ele tá se mantendo ali por volta dos nossos 60 FPS a todo momento do nosso dash e ainda conseguindo uma performance muito boa. Já pro FIFA 23, rapaziada, as configurações utilizadas, bom, eu não saí muito do que já era padrão dentro dele, com aqui o nosso VRAM Usage Mode no modo conservativo e aqui o NVDenk Emulation no modo GPU, além, é claro, também da nossa depuração no modo GLSL, que é o padrão. Infelizmente, se a gente tentasse utilizar qualquer outra configuração que não fosse essa e até mesmo uma resolução um pouquinho maior, rapaziada, a gente não conseguia abrir o nosso jogo, ele sempre crashava na tela de carregar o nosso jogo. Então as configurações de GPU eu tive que deixar no modo conservativo e, é claro, a nossa shader accuracy a gente teve que colocar lá no modo GLSL. Mas a gente pode ver que, bom, ele não mal tá sentindo isso, né, que a gente tá conseguindo manter ali uma performance de 44 a 46 FPS, que era mais ou menos o que a gente já tinha para jogar um jogo como esse, e a gente pode ver que, bom, não temos muitas alterações aqui através do nosso FIFA 23. Algumas vezes ele
vai aparecer que ocorreu um erro com o Suyu, deseja fechar esse app agora, mas como eu falei pra vocês, ele tá tentando se manter aberto, né, rapaziada, por conta das configurações de GPU e das configurações de shader, mas é só você apertar em cancelar que o seu jogo já volta a funcionar numa boa, sem você ter que se preocupar e ainda com o seu Suyu aberto, né? Jogos que eu não vi muita mudança, rapaziada, foi aqui o nosso Naruto Storm 4. Eu simplesmente configurei aqui com o padrão que ele já vinha, com aqui a nossa VRAM Usage Mode no modo agressivo, mas como eu falei pra vocês, se vocês tiverem um celular de só 6 GB de RAM, testa ele colocar no modo conservativo e vê se o seu Naruto abre. Não é garantia que ele vá abrir, mas pode ser que dê uma ajudinha. Outro detalhe também é você vir aqui na depuração e colocar no modo Spear V, porque provavelmente ele vai tirar um pouco mais de benefício e Naruto não tem tantas shaders assim que ele carregue tão demorado. Então é muito mais fácil você colocar no modo Spear V, porque daí a sua configuração de GPU fica bem melhor. Já aqui no nosso Pokémon Let's Go Eevee, rapaziada, eu coloquei aqui o nosso VRAM Usage Mode, como eu falei pra vocês, no modo conservativo, porque foi aonde eu tive um melhor FPS, e aqui o Shader Mode no modo Spear V. E além de todas essas configurações, a gente também tem aqui o Cine 7 justamente pra gente conseguir jogar o nosso jogo melhor. A gente já consegue jogar o nosso Pokémon Let's Go Eevee, rapaziada, com um FPS bem melhor do que tava antes. Vocês puderam ver ainda no vídeo de ontem, né, mesmo mostrando no Cine, que o nosso querido Pokémon não tinha muita revelância, né, rapaziada? Ele acabou tendo um FPS ridículo. Ele tinha um FPS de, sei lá, 10, 12 FPS, enquanto aqui a gente já tá no Overworld e ele tá mantendo 20 FPS quando a gente anda, né, rapaziada, mesmo numa GPU Mali, então isso aqui é um aspecto muito bom. E aí quando a gente já entra nas batalhas, ou pelo menos nas telas de captura, o nosso FPS já passa a subir pra 30, rapaziada, o que já deixa você com a possibilidade de jogar esse jogo infinitamente melhor, até porque, né, 30 FPS mesmo nessa cena é muito melhor do que ficar com 16 ou 15 FPS. E é claro que nesse modo conservativo a sua RAM se mantém por mais tempo e você consegue jogar por muito mais tempo os seus jogos. E que, como a gente pode ver, ele se mantém em 30 FPS em todos os outros menus, ou seja, é um excelente aspecto para você jogar o seu querido Pokémon Let's Go Eevee, que sem dúvidas não tá nem um pouco otimizado para se jogar em GPUs Mali ou até mesmo em processadores Snapdragon. Nosso querido Pokémon Sword, rapaziada, foi outro também que se beneficiou, utilizando aqui o modo agressivo de VRAM e aqui também na nossa depuração a modo GL-SL, e que com as otimizações do Cine aliadas a essa nova versão, rapaziada, a gente já tá jogando na resolução 1x em um processador MediaTek, ou seja, já é muito melhor do que se a gente estivesse jogando sem otimização nenhuma. E outro detalhe também são os nossos queridos 30 FPS durante a nossa gameplay, rapaziada, justamente por conta das otimizações do Cine, que, como vocês podem ver, deixam a nossa GPU finalmente trabalhar através desse celular, rapaziada. Antes, o nosso Pokémon Sword ficava ali por volta dos 800 a 700 MHz na GPU, ou seja, não aproveitava nem um pouquinho dessa incrível GPU desse processador MediaTek, e que agora a gente finalmente tá conseguindo jogar um jogo como o nosso Pokémon Sword, rapaziada. E olha só, eu vou até fazer uma campanha, se vocês quiserem que eu zere o Pokémon Sword através do meu processador MediaTek, eu vou tentar jogar aqui, zerar ele por completo. E esse daqui vai ser o nosso Pokémonzinho pra gente zerar esse jogo através do Suyu, ok, rapaziada? Mas que, como vocês podem ver, tá se mantendo em 30 FPS a todo momento da nossa gameplay. E é claro, rapaziada, um joguinho de Pokémon, que nem sempre é um dos mais leves pra gente executar, finalmente está sendo possível da gente jogar em uma GPU Mali. E por último, mas não menos importante, rapaziada, foi o que eu mais vi diferença na performance de uma versão para outra, e além, é claro, também utilizando já as nossas configurações do Cine, que é justamente o Super Mario Odyssey. Eu configurei aqui o meu justamente com a configuração de gráfico no modo de VRAM Usage no modo agressivo e aqui na nossa depuração com o shader GL-SL, mas você também pode ganhar um boost de FPS se você utilizar o modo de Spear V. E aqui, rapaziada, a gente já pode ver que nessa cena inicial o nosso Super Mario Odyssey já está rodando com 60 FPS. Tudo bem, a resolução ainda é a resolução 0.5x, então sim, a gente vai ter esse pequeno downgrade, né, rapaziada? 0.5x é uma resolução que, para um display tão bom quanto o do Poco X6 Pro,
Pra mim ainda não compensa tanto, mas a gente pode ver aqui que ele tá se mantendo em 60 FPS a todo o momento do nosso jogo. Outro detalhe também da nossa querida otimização do Cine foi aqui na questão da CPU e da GPU. A CPU antes ficava por volta dos seus 1500, ou seja, mal estava sendo utilizada, e a nossa GPU ficava ali por volta dos 700 a 800, que agora ela fica travada em quase 1400 a 1300 a todo o momento da nossa gameplay. Então sim, rapaziada, a gente teve sim um grande salto no desempenho, tanto no uso de GPU quanto aqui no uso da CPU, e é claro, rapaziada, juntamente aqui com a nossa RAM, que agora tá se mantendo por muito mais tempo, e o nosso jogo finalmente está se mantendo em 60 FPS. Então sim, rapaziada, se você queria jogar já o seu Super Mario Odyssey, agora com essa nova versão, mesmo em um processador MediaTek como esse daqui, você vai conseguir e um excelente FPS. Então tá aí, galera, essa daqui é a nova versão do Suyu, não oficial, com algumas excelentes configurações para você melhorar a opção aí de VRAM do seu celular e também aí das configurações de shaders do seu aparelho. Foi uma versão que eu gostei demais de utilizar e eu vou me comprometer a tentar zerar o Pokémon Sword dentro dessa GPU Mali, só pra gente ver que talvez seja realmente capaz. No geral, esse daqui foi o vídeo da nova versão do Suyu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, escreve aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.